Salve, salve galera, eu sou o professor Vinícius e hoje vou falar sobre gêneros textuais, certo? E num primeiro momento é importante a gente entender o que são os gêneros textuais, né? Bom, em linhas bem gerais, os gêneros textuais estão relacionados às diferentes formas como nós usamos a linguagem, às vezes de uma maneira mais formal ou de uma maneira menos formal, tá certo? Tem um papel social bastante importante, já que esses gêneros textuais estão muitas vezes relacionados a uma situação comunicacional, isto é, a uma situação de uso. Nós temos inúmeros gêneros textuais, né? Artigo, bilhete, carta, reportagem, e-mail, crônica, enfim, vários outros gêneros textuais. E a nossa aula de hoje vai focar em dois desses gêneros: o relatório e a exposição oral. Beleza? Bom, em linhas bem gerais, para a gente compreender um pouquinho, vamos conversar um pouco então sobre esses dois gêneros textuais que eu separei para a gente discutir um pouquinho, tá? Vou começar com a ideia do relatório. Esse gênero textual, ele é bastante utilizado no ambiente corporativo, mas também pode ser utilizado no âmbito escolar, no âmbito acadêmico. O que é um relatório? É um conjunto de informações utilizados para reportar o resultado parcial ou total de uma pesquisa, de um projeto ou de uma ação que esteja em andamento ou finalizada. Então, assim, este gênero é bastante utilizado tanto por alunos quanto por diretores e funcionários de empresas para apresentação de resultados, tá certo? Geralmente, este tipo de texto, que gênero já é um tipo, né, de alguma coisa. Então, este tipo de texto tem algumas características pontuais. Vamos ver. A introdução, bem sucinta, da mesma forma como um texto expositivo, né, na verdade. Introdução, o corpo e a conclusão com o desenvolvimento, o corpo sendo o desenvolvimento desse tipo de texto. A conclusão é aquele momento onde você apresenta tudo o que você disse na introdução, você reapresenta, na verdade, né, esses temas ou estas pontuações para, de certa forma, já encaminhar para o final, para as vias de fato. Com relação à linguagem, o relatório, o gênero relatório, geralmente, é claro, né, galera, a gente não pode estabelecer que este gênero serve para isto e ele só pode ser realizado ou produzido desta forma. Isso é um equívoco, porque nós temos diversas situações comunicacionais, nós temos diversas demandas comunicacionais. Então, assim, um relatório elaborado por um aluno do primeiro ano do ensino médio, como eu tenho vários, vai ser diferente de um relatório de um gerente de banco, por exemplo. Então, tudo vai depender dessa necessidade comunicacional, o seu objetivo, o contexto de uso, tudo bem? Mas, em linhas gerais, em resumo, a gente pode dizer que o relatório deve ter a linguagem formal, ou seja, você tem que evitar jargões populares, contrações como tá, pra, enfim, essas contrações da língua portuguesa coloquial devem ser evitadas. Deve ser um texto objetivo e neutro. Ora, objetivo porque você tem que ser o mais claro possível na transmissão dessas informações. E não dá para delongar muito, não dá para encher linguiça. Temos que ir direto ao ponto quando o assunto é relatório. Portanto, é importante utilizar verbos sempre na terceira pessoa ou na voz passiva, né? Mas os verbos sempre em terceira pessoa. Isso, de certa forma, impessoaliza o texto, tira dele aquela pessoalidade, torna o texto um pouco mais, vamos dizer assim, acadêmico, tá? Então, sempre utilize verbos na terceira pessoa. Vini, eu não sei o que é verbo na terceira pessoa. Vamos lembrar. Esperamos que os resultados sejam alcançados. Opa, esperamos está na primeira pessoa do plural. Portanto, trazer para a terceira pessoa seria mais ou menos isso. Espera-se que os resultados sejam alcançados. Almeja-se
o atingimento das metas e assim por diante, beleza? Sempre que for usar citações nesse tipo de texto, use aspas, tá certo? Isso é muito importante, já que você está utilizando a fala de outra pessoa. Sempre use aspas quando você usar uma citação dentro do seu relatório. Prefira períodos curtos, frases curtas. Já que a gente está falando de um texto que é objetivo, é importante que sejam utilizadas frases e orações curtas. Nada de parágrafos muito grandes. Parágrafos de no máximo 3, 4 linhas. Cite as fontes consultadas. Isso é muito importante. Você, no caso de um relatório de uma gerente de banco, por exemplo, quais fontes ela foi buscar, em quais fontes ela foi buscar essas informações, né? E quais pesquisas ela utilizou para formular o seu relatório. Portanto, é importante sempre citar as fontes consultadas, as referências bibliográficas e assim por diante. Essas são as características gerais deste gênero chamado relatório, que, mais uma vez lembrando, pode ser utilizado em diferentes níveis, em diferentes contextos, em diferentes situações comunicacionais. Como eu disse há pouco, um relatório de um diretor, de um CEO de uma empresa é diferente de um relatório de um aluno do primeiro ano do ensino médio. Então, a situação comunicacional vai determinar a profundidade deste tipo de texto, beleza? Bom, depois do relatório, a gente tem um gênero exposição oral. Ora, o que eu estou fazendo agora é uma exposição oral. Uma definição bastante utilizada deste gênero textual é que é um gênero textual público relativamente formal e específico. Por que relativamente formal? Porque eu volto a dizer, em algumas exposições orais, você tem um nível, uma demanda comunicacional diferente, mais específica, mais formal. Uma exposição oral para os diretores de uma multinacional é diferente de uma exposição oral de um trabalho acadêmico feito por alunos do ensino médio. Então, perceba que é relativamente formal. Por quê? Porque depende da situação de uso, depende do contexto e dessa situação comunicacional, dessa demanda da comunicação. Tudo bem? Bom, neste tipo de texto nós temos um expositor que geralmente ele tem um domínio sobre o assunto, ou pelo menos espera-se que ele tenha domínio sobre determinado assunto, e do outro lado nós temos um ouvinte ou um auditório interessado nessas informações, tá certo? Então esse expositor se dirige aos seus ouvintes ou auditório de modo estruturado, bem objetivo também, com clareza, para quê? Para transmitir informações e explicar alguma coisa ou algum tema. Exposição oral é um gênero também bastante utilizado, sobretudo quando você vai olha só como a língua portuguesa, como a comunicação e a linguagem, ela é maravilhosa. Em muitos casos nós temos relatórios em forma impressa ou de forma escrita e a exposição oral completando este gênero textual. Interessante pra caramba e magnífica a língua portuguesa nesse sentido, a linguagem como um todo, tá? Bom, porque esses dois gêneros eles podem ser mesclados. Lindo isso. Tá. Já sobre a exposição oral nós temos algumas características. Então vamos relembrar. É um gênero em que tem o expositor que tem o domínio de algum assunto que, de certa forma, tem o objetivo de transmitir essas informações para ouvintes ou um auditório, né, de ouvintes que estão interessados nesse assunto. E a exposição oral também tem uma estrutura que deve ser, de certa forma, obedecida ou seguida, é melhor dizer, né? Deve ser seguida, é claro, mais uma vez lembrando que tudo vai depender do contexto e da situação comunicacional. Vale reiterar que uma exposição oral de um trabalho do ensino médio é diferente de uma exposição oral realizada a uma plateia de empresários de multinacionais, não é verdade? O frio na barriga eu acho que é um pouquinho maior. Bom, a linguagem então
via de regra, deve ser formal. Por que, Vini, via de regra? Porque na maioria das vezes nós estamos lidando com um público que exige essa formalidade. Mas é claro, Vini, eu posso fazer uma exposição oral, tipo, beirando a informalidade? Eu não sei. Eu pessoalmente acredito que beirando a informalidade não é a variedade mais adequada para este tipo de texto. Em outro texto, em outro vídeo, aliás, eu falei sobre adequação e como a linguagem, como as variedades linguísticas devem se adequar à situação comunicacional, devem se adequar àquele contexto, não é verdade? Então, o mesmo se aplica aqui neste gênero textual. Essa linguagem, então, deve ser o mais formal possível. A apresentação, é claro, né? A primeira coisa que deve acontecer numa exposição oral é a apresentação do expositor. Nesta apresentação, ele já apresenta o tema dessa exposição, já de certa forma conduz o seu auditório por um caminho que ele pretende trilhar para transmitir essas informações. Então, essa abertura é bastante importante. Quando o expositor faz a sua autoapresentação, saúda os presentes no auditório, né? E já introduz o tema para que os ouvintes se contextualizem sobre o que será falado. Bom, depois disso nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento em uma exposição oral ele deve ser realizado de maneira mais pragmática, ou seja, como você fazer em tópicos. Então, você elabora tópicos de discussão e a partir dali você começa a se aprofundar em cada tópico ou de certa forma explorar os tópicos que você levantou, tá certo? No desenvolvimento. E por fim, a conclusão, que de certa forma é mais um fechamento e de certa forma você vai trazer tudo aquilo que você já disse ou de certa forma vai reiterar ou trazer novamente à tona aqueles elementos ou aquele conjunto de informações que você já tratou novamente para as vias de fato. Olha que interessante. Em uma exposição oral, você pode fazer uma leitura em voz alta, tá certo? Fazer uma leitura do que você vai falar. Dessa forma, como eu falei, em tópicos, você pode fazer uma leitura. Você pode falar de cabeça, de memória, o que é mais difícil, porque aí você lida um pouco com as questões de improvisação, você lida com outros fatores que estão fora do seu controle, tá certo? Você pode esquecer algum dado e aí você tem que ter um pouco mais de jogo de cintura e, de certa forma, poder de improvisação. Isso ocorre comigo direto gravando vídeos aqui, eu tenho que rebolar para poder continuar, já que eu não trabalho com edição de vídeo. Os meus vídeos são todos sequenciais, né? No cinema eles dizem que é um plano sequência, né? Então, assim, não tem cortes. Bom, outra coisa interessante, além da leitura que pode ser feita em voz alta ou de memória, você tem que ter um pouco mais de improvisação e etc., é a utilização de recursos audiovisuais e multimídia. Estes recursos ajudam bastante a expor determinado assunto e o que torna a exposição oral um pouco mais madura, adulta e profissional. Quando você tem a utilização desses recursos audiovisuais, a sua exposição oral se torna algo mais atrativo, para o seu ouvinte, já que estamos falando da questão da oralidade e também do visual. E hoje em dia vivemos em uma sociedade totalmente imagética. Nós estamos sempre ligados ao mundo visual, né? Nós estamos por toda hora observando símbolos e signos, não é verdade? Bom, eu vou sair daqui um pouquinho, 5 segundos para você tirar o print dessa tela aqui, ó, dá uma olhada. Ei, é isso aí. Bom, eu espero que a gente, de certa forma, tenha compreendido um pouquinho. É claro, é um assunto bastante vasto e daria pano para manga para uma discussão de dias, né?
Agora eu vou finalizar os meus trabalhos por aqui, com a certeza de que você tenha assistido até o final, tenha curtido este vídeo, se inscrito no canal e compartilhado com os seus amigos. Se não fez isso, senta o dedo no like, compartilha com os amigos. Tamo juntão! Oh!